Na última semana, Contigo Sim, mais uma vez, fez o seu serviço e figurou no ranking das atrações mais assistidas do SBT, mesmo num horário tão difícil de acompanhar como esse das 13h30 da tarde. Tem dois sinais evidentes aí. O primeiro é que as novelas mexicanas deveriam estar figurando em horários mais estratégicos para o SBT. E o segundo é que o bom e velho arroz com feijão nunca sai de moda. Qual o diferencial de Contigo Sim? Nenhum. Inclusive, ela é tão de sempre que hoje eu vim trazer casos de novelas que parecem iguais, mas não são. Lembra daquele meme do copia, mas não faz igual? Acompanhe o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Esse é o momento do programa onde tento fazer diferente, mas sai sempre igual. Então lá vai. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te sinaliza a cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim, você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a chegar a mais e mais pessoas. Essa semana foi ao ar o último capítulo de Renascer da Globo. Me chamou a atenção que, por ser uma novela do horário mais nobre da maior emissora do país, Renascer padeceu com uma total falta de repercussão. E um dos poucos comentários que você viu a respeito da novela era do quanto parecia a mesma vibe de Pantanal, que foi um sucesso recente. Ambas eram remakes de novelas originais de Benedito Rui Barbosa, adaptadas pelo neto dele com a mesma direção. Ou seja, nem tinha como não parecerem a mesma coisa, mas via de regra, eram duas histórias diferentes. Se o Chacrinha já disse que na TV nada se cria, tudo se copia, imagine só quando a história original é a coisa mais comum do mundo. É o caso de Contigo Sim, atual cartaz inédito das novelas da tarde do SBT e que é protagonizado por Alejandra Robles Gil, Danilo Carreira e Brandon Peniche. A novela se aproxima da reta final e é super de sempre, zero diferencial. E tá tudo bem, a questão nem é essa. Até porque, como já amplamente exploramos, a cultura da TV mexicana é de fazer inúmeros remakes das mesmas novelas. Contigo Sim é uma história original de Inês Rodena que já teve outras versões, inclusive exibidas no Brasil. Me refiro a Viviana com a Lucía Méndez, exibida na década de 1980, e Camila com Bibi Gaitán, que o SBT exibiu em 2001, e ainda é meio presente na mente de muitos noveleiros. Então você vai dizer, Contigo Sim é igual Camila porque é remake dela. Ok, é meio óbvio, mas mesmo comparando essas duas novelas, a gente entende que, embora a espinha dorsal seja mantida, no desenvolvimento da narrativa e na criação de subtramas, elas acabam se diferenciando. Porque existem remakes bem oficiais, ou seja, com todos os direitos autorais pagos e com o crédito de quem é o criador daquilo, que é o mais importante, e esses mesmos remakes podem ser adaptados e alterados, mudando substancialmente o que era o original. Mas também tem histórias que às vezes têm menos mudanças que alguns remakes, mas são creditadas como inéditas. Hoje eu vou trazer duas novelas que têm uma sinopse bem parecida com Contigo Sim, mas que são novelas originais, ou pelo menos se apresentam como originais, ou seja, inéditas e jamais feitas, mas com certeza bem inspiradas no original de Inês Rodena. A primeira delas é Secreto de Amor, produzida pela Venevisión em 2001 e que foi gravada em Miami, trazendo como protagonistas Scarlett Ortiz e Jorge Aravena. Veja só se a história não se parece com Contigo Sim. Maria Clara é uma jovem romântica e sonhadora e que está prestes a se casar com o humilde Carlos Raul. Sim, gente,
Que nome deliciosamente cafona é Carlos Raul. Quando falta bem pouco para o casamento, o Carlos Raul é demitido e pede que eles adiem o casamento, já que ele pretende ir para Miami tentar a vida. O tempo vai passando e nada do cara voltar. É quando a Maria Clara decide ir atrás do namorado e pasme. Carlos Raul tá gozando de uma vida de luxos, já que a ricaça Bárbara, dona de uma rede de hotéis, botou os olhos nele e agora eles vão se casar. Secreto de Amor fez muito sucesso no mercado internacional, apesar de ser inédita no Brasil. O novelista Alberto Gomes é o autor dessa história original, que lembra muito essa espinha dorsal de Contigo Sim. Mas Alberto Gomes sempre foi mencionado nos meus estudos sobre novelas como aquele escritor que se inspira livremente em argumentos já conhecidos, enche as novelas dele de novas subtramas, mexe uma coisinha aqui, outra ali, para fugir de qualquer pinta de plágio. Foi assim também com o mega sucesso Gata Selvagem, que a Rede TV exibiu em 2004 e que traz inúmeras semelhanças, inúmeras mesmo, mais do que o normal, com o argumento de Marimar, um hit com a Thalia. Em 2003, a Televisa produziu a novela Amar Outra Vez, uma história original de uma dupla de autores peruanos sob a produção de Lucero Soares e com Irã Castilho e Valentino Lanús como protagonistas. De novo, mexe uma coisa aqui, outra ali e já vira história original, mas saca só. Rocio é uma jovem costureira que sonha em se casar com o jovem Fernando, que está na capital estudando às custas dos esforços financeiros da namorada. Quando chega o dia do casamento dos dois, o cara simplesmente não aparece. O que chega é a notícia de que ele teria morrido num acidente automobilístico. Mas a Rocio tá muito intrigada e decide ir para a capital investigar as circunstâncias dessa morte repentina. Chegando lá, adivinhe, o cara se casou com a filha do novo patrão dele. E apesar desse lance da suposta morte do Fernando ser uma diferença expressiva para, por exemplo, o que a gente viu em Contigo Sim, inúmeros acontecimentos de depois vão lembrar as outras versões da história da Inês Rodena, inclusive com coisas que tinham em Camila. Por exemplo, a Rocio vai trabalhar como enfermeira da mãe da rival amorosa. Isso inclusive aconteceu em Contigo Sim também. Também vai ter a paixão do patrão pela Rocio. Essa parte sim foi igualzinha a Camila. Em resumo, as novelas em geral são grandes recicladoras de ideias. Nenhuma ideia é tão original assim, até porque os elementos são os mesmos de sempre e são bem básicos. Amores impossíveis, casamentos, rivalidades, entre outros. É muito comum quando tem, por exemplo, duas novelas completamente diferentes ao mesmo tempo no ar e apresentarem a mesma situação. Quer um exemplo? Tipo uma vilã tentando emplacar um golpe da barriga no galã. Em quantas histórias você já não viu isso? Em Contigo Sim, inclusive. Mas tem uns casos de cópia descarada onde isso aparece mais. Em 2006, a Rocio Campo emplacou o maior fenômeno de audiência da sua carreira como produtora. Me refiro a Feia Mais Bela, que trouxe Angélica Valle e Jaime Camil como protagonistas e durou nada menos que 300 capítulos. Era a saga de uma secretária muito eficiente, mas feiosa, que era hostilizada por todo mundo na empresa. A novela já era um remake oficial de Betty a Feia, ou seja, pagando seus devidos direitos autorais e créditos. Até aí nada novo. Em 2015, a mesma produtora quis produzir uma nova novela. E olha só, ela disse que era totalmente inédita dessa vez. Era a história de uma moça trabalhando num escritório, cheia de ideias, mas que era tratada feito lixo por ser feia. Me refiro a Antes Muerta que Litita, protagonizada por Maite Perrone e um elenco de astros. De fato, se você pegar as duas sinopses,
elas não são tão iguais. Na Feia, ela é uma secretária executiva do dono da empresa e ela tá apaixonada pelo cara, começa a fazer mil coisas por ele, enquanto ele se aproveita das habilidades dela para tirar vantagem. Em Litita, a moça quer apresentar as ideias na empresa, mas um cara pobretão e ferrado rouba a ideia dela para vender como se fosse ele o autor, e assim vai subindo de status. O problema é que todo o restante se parecia muito, a começar pelo ambiente corporativo. Em A Feia era uma produtora de vídeo, e em Litita, uma empresa de publicidade. E o principal, nas duas, o aspecto físico da protagonista era o que desencadeava o bullying. A Rossi Ocampo bem que tentou defender seu então novo produto, dizendo que em A Feia era a história de amor o que importava. Em Litita ela queria falar do assédio moral. Mas era tudo muito próximo. O engraçado é que existem outras novelas que são acusadas de serem a mesma coisa e eu sinceramente não acho que sejam. Quer um exemplo? A trilogia das Marias, protagonizada pela Thalia na década de 1990. Quando exibidas no Brasil, a imprensa atacava o sucesso delas, dizendo que eram todas iguais. E quem conhece sabe que não é. E olha que as três novelas são histórias originais de Inês Rodena, adaptadas por Carlos Romero e dirigidas por Beatriz Sheridan. Sim, a direção ser a mesma, às vezes dá muito a mesma cara para tudo. Vide as novelas bíblicas da Record, que eu nunca sei diferenciar qual é qual. Mas nas Marias, provavelmente o que acontecia é que os críticos, ou melhor, os haters, viam apenas uma parte daquilo e já saíam depredando. Sejamos justos, como histórias, cada Maria da trilogia começa e se desenrola diferente. Acho que talvez a crítica tenha surgido porque justamente a Thalia era a protagonista dos três enredos e no começo deles a personagem da Thalia sempre pareça a mesma coisa, da menina mal arrumada, mal educada e ingênua. Mas é só. Sabe o que é mais curioso? Aqui eu citei questões como história original, pagar direitos autorais, mas para o público nada disso importa. Às vezes eu tenho a impressão que esses critérios mais técnicos só importam pra gente que curte caçar pelo em ovo. Pro público dá na mesma. Pode botar Contigo Sim e botar Camila na sequência, que ninguém vai reclamar de serem semelhantes. Mas quais novelas que você acredita que tem uma leve semelhança com outra, mas que você sabe que não é um remake? Deixe seu comentário aqui, aproveite para dar seu like e a sua inscrição no nosso canal. Até a próxima semana!